Ora. Boa noite e bem-vindos. A investigação desta noite do Repórter Sábado mostrou o submundo dos restaurantes no Martim Moniz. Muitos destes locais são um perigo para a saúde pública e autênticos barris de pólvora prontos a explodir a qualquer momento. A maioria são de imigrantes ilegais, vindos do Bangladesh. Apesar de terem ordem para fechar, estes restaurantes continuam de portas abertas. Este é o tema, a partir de agora, do debate desta noite, e por isso são nossos convidados. Ana Leal é jornalista e autora desta reportagem de investigação. António Nunes, ex-inspetor-geral da ASAI. Pedro Proença, advogado. E ainda Diogo Moura, é vereador da Câmara Municipal de Lisboa. Meus senhores, boa noite e bem-vindos. Obrigado por estarem connosco. Ana, começo por ti. Segundo episódio da investigação Repórter Sábado. Se ontem mostraste alguns restaurantes que eram atração turística, hoje um pouco diferente, já não são atração turística, mas continuam a representar um perigo, nomeadamente para a saúde pública. Exatamente, um perigo para a saúde pública, e aqui estão essencialmente três questões em causa. Uma tem a ver com esta entrada sem triagem dos imigrantes em Portugal. É incontornável esta questão, chegam ilegais e são as pessoas que estão à frente destes restaurantes que não têm condições e que servem também como locais de passagem, porque na verdade o que eles pretendem é o título de residência para cá ficarem ou apenas uma passagem para outras paragens na Europa. A segunda questão é a facilidade com que se abre um restaurante em Portugal atualmente. Tem a ver com o licenciamento zero, o Sr. Vereador há de explicar melhor do que eu essa questão, mas de facto aqui é a prova de que qualquer um de nós pode, com a maior das facilidades, abrir. Neste caso, com a gravidade que vemos através das imagens, que é restaurantes sem qualquer tipo de fiscalização, sem qualquer tipo de controle, mas estão abertos e não há quem ponha termo a esta situação. E a terceira questão é a ASAI, obviamente, que é perfeitamente incapaz de ter mão nisto. Mais uma vez, não está aqui presente e é de lamentar que, em vez do atual diretor-geral da ASAI, esteja cá para esclarecer estas questões, e só temos a agradecer o ex-diretor-geral da ASAI. Isto diz tudo. Queria dizer um número que é revelador desta ineficácia por parte da ASAI. São números que me enviaram para o meu e-mail, apesar de não terem concedido uma entrevista e apesar de não estarem aqui. E para as pessoas terem uma ideia, em 6 anos, isto são números da ASAI, fiscalizaram apenas, e pasme-se, 50 operadores económicos. 50 em 6 anos. Isto resultou em 42 processos contraordenacionais e 3 criminais. Portanto, eu acho que isto justifica aquilo que acabámos de ver, que é não haver controle e uma impunidade total por parte destas pessoas que, pelos vistos em Portugal, podem tudo e sabem que o podem fazer, por isso é que se mantém de portas abertas. Aliás, ontem aqui neste estúdio, um dos representantes dos trabalhadores sindicais dava conta que para a área metropolitana de Lisboa estavam atualmente 15 elementos, apenas 15 inspectores para atuarem nestes casos. E aproveito que tenho aqui António Nunes, ex-inspetor-geral da ASAI. Falta neste momento força à ASAI para atuar, e quando digo força a nível de condições orçamentais e força também de capital humano? Boa noite. Eu suspeito que sim, mas não estou aqui em condições para fazer uma afirmação tão taxativa quanto essa, mas posso dizer é que a ASAI, sendo um serviço de inspeção do Estado, naturalmente que tem um plano de atividades e tem um cumprimento daquilo que é uma política de segurança alimentar que o país deve ter e deve fazê-lo. Se porventura os meios não existem ou se são insuficientes, naturalmente que o poder político é que tem que ser, digamos, diretamente responsabilizado por essa situação. Tem-se ouvido dizer que tem havido vários desinvestimentos na ASAI, mas eu lembro que a ASAI, se quiser, tem condições hoje, tenho a certeza absoluta disso, para fazer uma grande operação, como se fazia, para, num determinado local,
resolver estas situações e resolve-se isto numa tarde. Não é preciso uma semana, é uma tarde. Mas de que forma? Encerra os estabelecimentos por falta de condições higieno-sanitárias. E algumas das situações que nós vimos ali constituem crime. Mas algumas destas situações já tinham ido lá inspectores da ASAI. Porque é que isso... Bom, eu isso não sei. O que eu sei é que, do ponto de vista material, a ASAI tem todas as condições para o poder fazer. Isto é, tem competência, é um órgão de polícia criminal e pode atuar quer no âmbito do processo administrativo, quer no âmbito do processo penal. E, portanto, se não encerra os estabelecimentos, se não constitui quem está a cometer um crime de saúde pública como arguido e se não o apresenta ao Ministério Público é porque não o quer fazer. Porque se o quiser fazer, pode o fazer de imediato. E, portanto, e se quiser suspender a atividade do estabelecimento, também o pode fazer. E pode o fazer de duas maneiras. Pode o fazer imediatamente e pode depois selar o estabelecimento e não permitir que ele possa vir a funcionar no dia seguinte. Porque enquanto não houver uma inspeção da ASAI para determinar que as condições higieno-sanitárias estão asseguradas, o estabelecimento não pode funcionar. Nós, por aquilo que vimos nestas imagens, acho que aos olhos de todos vimos que aqueles restaurantes não têm condições para funcionar. No seu entender, qual é que é a justificação para que não tenham sido tomadas todas essas medidas de que fala, que estão previstas? Eu não tenho justificação. Eu tenho espanto, porque como cidadão, como ex-inspetor, isto choca-me muito. Porque não era assim, nunca foi assim, e penso que o relacionamento que nós tínhamos, quer com a Câmara Municipal, quer inclusivamente, e até vou dar aqui um caso até interessante para percebermos que muitas das vezes podemos ser pedagógicos. A determinada altura, na cidade de Lisboa, havia uma avenida, que até é uma avenida longa e com alguns restaurantes que estavam há 10 anos sem o licenciamento. E nessa altura eu falei ao Sr. Presidente da Câmara e disse: Sr. Presidente, isto não pode continuar, eu vou-lhe fechar os estabelecimentos todos. E no final de 30 dias, o Sr. Presidente da Câmara de então, todos os estabelecimentos estavam licenciados. Portanto, isto quer dizer que o licenciamento zero, que contribui para muito isto, que a ASAI, na altura, deu parecer negativo sobre essa matéria, porque nós entendíamos que a primeira autorização deve vir do município, e o município deveria verificar se existem as condições, não só da habitabilidade, como das condições higieno-sanitárias, até porque tem veterinários municipais que o podem fazer e têm competência também legal para o fazer. Não foi assim. E então há o licenciamento prévio, a notificação para uma vistoria a posteriori. Quando isto começou, no sentido da desburocratização do Estado, compreensível desse ponto de vista... Também numa altura, num período de crise económica do país, ou seja, que era para ser mais fácil as pessoas poderem abrir um negócio. Nesta altura é que já não faz sentido, no sentido? Não, nem naquela altura faria sentido, porque era preciso que depois nós tivéssemos capacidade, nós, quando digo nós na altura, a ASAI, tivéssemos capacidade para no prazo de 15 dias, um mês, 2 meses, ir fazer a fiscalização sucessiva. Ou, eventualmente, ser os municípios a fazê-lo. Quando uns não fazem, nem outros, a situação que temos é esta. Zé Pedro, deixa-me perguntar, o Sr. Inspetor sabe que o atual Inspetor-Geral foi seu subalterno, portanto, conhece perfeitamente esta pessoa. O Inspetor-Geral da ASAI até era das pessoas mais ativas, porque dirigiu o Departamento de Investigação Criminal da ASAI, portanto sabe muito bem como fazer. Então, portanto, eu admito que... Então não faz porquê? Admito que tenha, eventualmente, falta de meios, que eventualmente tenha outras orientações para o fazer. E a questão de prioridades, por exemplo, o facto de serem imigrantes, porque nós estamos sempre a ouvir os portugueses a dizerem, inclusivamente, que, bom, eu tenho qualquer coisa que não está em conformidade e fecham-me o restaurante, fecham-me a loja, etc, etc. Neste caso, isto é... quer dizer, eu mostrei aqui em 2 dias uma série de na Rua do Bem Formoso havia na altura em que eu estava na ASAI, havia 179 estabelecimentos que estavam diretamente relacionados não com cidadãos nacionais, mas com cidadãos de vários países.
e foram todos fiscalizados. Está bem, mas isso foi no seu tempo, porque o senhor quis. A questão Claro. agora, com certeza, aliás, fez a operação, a chamada Operação Oriente, Exatamente. que culminou precisamente no encerramento desses estabelecimentos. A questão é porque é que este atual inspetor não faz. Isso eu não sei. Agora, o que eu posso dizer é que, perante a lei, todos têm que estar a ser tratados de igual forma. E, portanto, não pode haver discriminação em relação à fiscalização por ser de A, de B ou de C. E, portanto, a ASAI tem a obrigação, e acho que o deve fazer e deve o continuar a fazer, julgo que tem que o fazer, entre um restaurante de primeira categoria ou o restaurante da taberna do bairro. Tudo aquilo que diga respeito à segurança alimentar, à higiene e segurança alimentar, à defesa da saúde pública dos portugueses e dos estrangeiros que nos visitam tem que ser assegurada. Se não está, não está a fazer um bom trabalho. Mas a ASAI assumirá essas responsabilidades, por exemplo, no caso de haver uma tragédia, porque pode haver uma tragédia, e no caso, assume essa responsabilidade, e no caso, por exemplo, de alguém que vai parar ao hospital, pode inclusivamente até processar, imagino, o Estado. Claro. Mas mais grave do que isso, não só nós verificámos ali algumas faltas de condições higiênico-sanitárias desde logo, que é determinante para o encerramento imediato do estabelecimento, é a existência de baratas, como vimos em cima dos frigoríficos, mas ainda há uma outra situação mais preocupante, é que não reunindo as condições de segurança necessárias para o exercício daquela atividade, estão a lidar com gás, com eletricidade, pode-se dar ali uma tragédia, até do ponto de vista de um incêndio, e estão sujeitos a que não seja só um estabelecimento, mas um quarteirão com um problema bastante grave. Portanto, eu acho que isto carece de uma intervenção imediata. Zonas mais antigas. Vamos juntar também ao debate Diogo Moura, vereador da Câmara de Lisboa. Obrigado por estar connosco também neste debate. Sr. Vereador, já vamos falar da questão do licenciamento zero, que sei que também é uma preocupação do município, mas nesta parte da fiscalização, qual é que tem sido a atuação do município perante estes casos? Bem, boa noite e obrigado pelo convite. A atuação do município tem sido em várias frentes. Dentro daquilo são as competências municipais, temos a área de urbanismo que verifica hoje com o licenciamento zero se há uma mera comunicação prévia ou não, e sempre que encontramos estes casos, nomeadamente estes restaurantes ilegais que funcionam em habitações, se existe uma utilização indevida, ou seja, diferente daquela que é o uso que é dado para aquela fração. Portanto, foi o que nós vimos aqui nestes casos, nomeadamente dos chineses, que funcionam em habitações, espaços de restauração, também eles ilegais. E aí é feito um procedimento, é feito o auto e é feito todo o processo. O processo é bastante demoroso do ponto de vista administrativo, o enquadramento legal também não ajuda a que seja mais célebre. Mais célebre. Depois, temos que ver aqui quais é que são as competências que a Câmara tem e depois, digamos, a sua ação imediata é feita pela Polícia Municipal. O que é que a Polícia Municipal vê nestes casos? Vê se há uma fixação de horário, vê se há mera comunicação prévia e, portanto, estamos a falar de questões que, por si só, não encerram espaço. A Polícia Municipal não é um órgão de investigação criminal, como é, por exemplo, a ASAI ou a PSP. E, portanto, muitas vezes, quando existem estas ações, e aqui um bocadinho contrastando com os dados que a Ana Leal nos dava, só para dar nota, entre janeiro a maio, a Polícia Municipal, só na área de estabelecimentos de restauração e bebidas, levantou 2.081 autos e no ano passado fiscalizou cerca de 17 mil estabelecimentos de restauração e bebidas e da área de urbanismo fez fiscalização a mais ou menos 400. Portanto, contrastam muito com estes números da ASAI. Agora, a verdade é, quando nós falamos de condições higiênico-sanitárias, e antes da criação da ASAI, essa era uma competência dos municípios, os municípios faziam, nomeadamente através não só dos laboratórios que tinham próprios, mas também de médicos veterinários, como continuam a fazer, por exemplo, naquilo que é a sua competência, que são os mercados municipais. Era mais eficaz? Eu acho que era eficaz, não tínhamos este aumento que veio também com a imigração, não tínhamos esta abertura completamente, como eu dizia há pouco na reportagem, de dezenas e dezenas de novos estabelecimentos com aquilo que é o licenciamento zero, mas a Polícia Municipal, os meios de fiscalização da Câmara Municipal podiam atuar diretamente. Hoje em dia, se nós encontrarmos uma situação destas como encontramos, nós fazemos o devido auto e depois temos que reportar às entidades competentes. E neste caso das condições higiênico-sanitárias, a única que pode atuar e intervir para fechar e decretar o seu encerramento é a ASAI. O que me parece que acontece muitas vezes é que esse secretamento é feito, mas depois não há uma continuidade naquilo que é a fiscalização, se ela é mesmo efetuada ou não. E aí, devo-lhe dizer que, das duas uma, ou a Polícia Municipal tem essa informação e, portanto, pode se dirigir ao local, verificar que não é cumprido, e informar a ASAI, tem que ser a ASAI, com a ajuda da PSP, órgão de investigação criminal, a deter as pessoas pelo incumprimento, até um crime de desobediência ou não cumprimento,
E depois tem que ser a ASAI a fazê-lo, porque nem a Polícia Municipal, desse ponto de vista da detenção, pode fazê-lo. Não pode encerrar o espaço, nem pode sequer fazer qualquer tipo de detenção. Ou seja, devia a Polícia Municipal, no seu entender, ter mais competências nesse sentido? Eu acho que a Polícia Municipal deve ter mais competências, eu acho que deve ser feita uma reflexão que me parece urgente daquilo que são as várias competências, porque, como dizia aqui o António Nunes, nós temos quase, lembro-me pelo menos 7 entidades que intervêm neste tipo de situações. Nós temos a Câmara Municipal de Lisboa, temos a ASAI, temos a Polícia Municipal, temos a PSP, temos a Autoridade Tributária, temos o IGAMA-OTA, a Inspeção-Geral de Ambiente. Por exemplo, a questão de extração de fumos é com a Inspeção-Geral. Portanto, para o cidadão comum que vê estas questões que são alarmantes, para nós são alarmantes e preocupantes porque sentimos uma incapacidade de atuação, porque para o fecho não depende da Câmara Municipal de Lisboa, por isso é que nós também pedimos mais meios de atuação e estamos a falar de casos, como disse também o António Nunes, nomeadamente quando estão restaurantes a funcionar de forma ilegal e irregular no edifício habitacional, estamos a falar de perigosidade, proteção civil, de segurança das pessoas, estamos a falar da questão da saúde pública, porque temos de lembrar também daquelas pessoas que lá vão consumir. E, portanto, os cidadãos vão ali consumir, estão numa situação... São preocupações, naturalmente, também da autarquia. Nós já voltamos, Ana, já voltamos ao debate, porque vamos fazer agora uma curta pausa. São apenas 26 segundos e já voltamos. Regresse connosco até já. Seja muito bem-vindo de regresso. Esta noite olhamos para os restaurantes ilegais que se tornam um perigo, como vemos através destas imagens, para a saúde pública. Regressamos já a seguir com um debate e também para ouvir o advogado Pedro Proença. É a seguir a um curto intervalo. Regresse connosco até já. Muito boa noite, seja bem-vindo de regresso ao debate sobre a investigação desta noite do Repórter Sábado, que entrou nos restaurantes que trabalham de forma ilegal. Estamos em debate nesta altura e por isso dou já a palavra ao Dr. Pedro Proença. Doutor, vimos na reportagem que houve um momento que o Polícia Municipal tinha à sua frente perto de 2 dezenas de contratos. O que dá a entender que nestes restaurantes vão passando pessoas. 18, penso que eram 18 contratos, estão sempre a mudar. Contratos de trabalho. Contratos de trabalho. Falsos contratos de trabalho. Vão mudando as pessoas que lá estão. Sim. Isso também dificulta o trabalho das autoridades. Sim, boa noite ao António, ao Diogo, à Ana, e eu quero começar por dizer o seguinte, Zé Pedro. Esta peça acaba com uma frase da Ana, dita em off, que diz que nós estamos em Portugal, mas não parece. Foi o único ponto da reportagem com o qual eu não concordei. Estamos em Portugal e parece mesmo que estamos em Portugal. Portugal é isto. Portugal é esta cultura de bandalheira que se instalou nos últimos 10 anos no nosso país. E há aqui uma questão que nós temos que enquadrar, e eu vou ali ajudar um bocadinho o nosso convidado, o António Nunes, a perceber porque é que isto acontece. Bem, se nós falarmos no licenciamento zero introduzido, eu vou fazer aqui um parênteses para dizer o seguinte, Zé Pedro. Eu se fosse, ou se tivesse pretensões a ser candidato à presidência do Conselho da Europa, eu agora calava-me. Não dizia rigorosamente nada. E com isso conseguiria, eventualmente, um dia destes, ser candidato à presidência do Conselho da Europa. Mas é preciso dizer uma coisa. O licenciamento zero chega a Lisboa com o Presidente da Câmara, António Costa. O desinvestimento na ASAI surge precisamente durante os anos de governação de António Costa. Eu não quero fazer política, mas tenho que dizer as verdades. E o atual inspetor-geral da ASAI foi nomeado por António Costa. E porquê é que este senhor inspetor não faz nada? Porque é que em 6 anos a ASAI fez tantas inspeções como aquela que no tempo do inspetor-geral António Nunes faziam num dia? Porque não tem autorização para o fazer. Porque se fizer, no dia seguinte é corrido. Porquê? Porque depois de António Nunes, os inspectores da ASAI que por lá passaram tinham instruções específicas para não incomodar, para não chatear. E isto tem tudo a ver com a cultura que se instalou no nosso país. Mas vamos mais longe ainda. Falavas dos contratos de trabalho. O que nós estamos a assistir e que esta peça de hoje nos demonstra é tráfico de pessoas às claras, branqueamento de capitais às claras, que aliás foi aqui até confirmado neste mesmo estúdio pelo líder da comunidade do Bangladesh, sem que ninguém faça rigorosamente nada, sem que ninguém se interesse. Portanto, o que é que nós estamos aqui a assistir? O que é que a Ana Leal nos trouxe e nos mostrou? Um imenso complexo de crime organizado, em que a questão da saúde pública é uma questão também premente, obviamente, mas nós estamos a falar de estruturas criminosas que estão a beneficiar da passividade do poder político em Portugal, porque estas pessoas não podem ser incomodadas. E isto é lamentável. E é lamentável na ótica até
das pessoas que são encontradas a viver à molhada dentro destes restaurantes e destes espaços. A imigração teria duas finalidades. Solidariedade com os países mais carenciados e subdesenvolvidos, mas também a perspectiva de fortalecer as necessidades de mão de obra de um país. Mas esta imigração, que nos últimos 10 anos está a ser implementada em Portugal, não serve nenhum destes propósitos. Não serve. E não serve porquê? Porque estas pessoas que foram mostradas pelas reportagens não são os donos dos negócios. Os donos dos negócios, é verdade ou não é verdade? Nunca aparecem nas reportagens. Nunca aparecem. Estas pessoas que estão ali, e eu falo isto e digo, não tenho pretensões a ser Presidente do Conselho da Europa, são pessoas que estão a ser vítimas de tráfico de pessoas. São pessoas que estão a ser exploradas. São pessoas que vêm para Portugal com o objetivo de ter um visto. Aliás, os contratos são enganadas. São enganadas. E depois o que acontece? São contratos A fictícios. ideia é irem para outros países. Estas Portugal pessoas são é a enganadas. porta aberta da Europa. Zé Pedro, estas pessoas estão a ser exploradas. Eu acho que estas pessoas que implementaram esta cultura de imigração nem sequer pensaram na dignidade destas pessoas, oriundas destes países, que vivem em condições miseráveis do nosso país e que estão a ser, digamos assim, alvo de exploração laboral e não só, que estão a alimentar redes de tráfico de pessoas e redes de branqueamento de capitais. Isto com base no quê? Numa premissa que passa por um cocktail explosivo que vai da simplificação dos licenciamentos, como dizia o vereador e bem, pode-se tudo, basicamente amanhã eu quero mudar o ramo do negócio e mudo com a maior facilidade, mas depois passa por quê? Pelo desmantelamento da estrutura inspectiva do Estado. Está a ser desmantelada. A ASAI é um bom exemplo disso. E, portanto, basicamente o que é que nós estamos a fazer? Estamos a eliminar em Portugal um dos pressupostos da existência do direito. Eu não quero aqui dar lições a ninguém, mas não há direito sem coercibilidade. E volto aqui a repetir uma coisa que disse ontem aqui. Não há aqui que confundir autoridade com autoritarismo. Foi uma falsa ideia que colocaram. Mas amanhã, quando retirarem ao ordenamento jurídico a coercibilidade, a capacidade de intervir, de reprimir e de aplicar sanções, é o caos. E neste momento o que nós temos no nosso país é o caos. Mas aquelas que têm sido as medidas aplicadas, nós vemos que este governo já aplicou algumas medidas de controle de imigração, ainda não são suficientes, no seu entender? Não são suficientes. Eu acho que neste momento, basicamente, eu volto a dizer, estamos aqui a falar concretamente da comunidade do Bangladesh, é fundamental, à semelhança do que estão a fazer outros países, articular medidas com as próprias autoridades destes países para informar estas pessoas ao que vêm. Estas pessoas, provavelmente, vivem em condições tão pouco dignas como vivem no seu país. Isto é, se estas pessoas vêm à procura de condições mais dignas de vida, nós somos os primeiros responsáveis por garantir a estas pessoas que, quando imigram, têm o mínimo de condições. Estas pessoas vivem em condições miseráveis, são exploradas, são obrigadas, que é outra coisa que eu acho escandalosa, Zé Pedro, são obrigadas a assumir a titularidade destes negócios, correndo riscos de serem perseguidos criminalmente por isso, sabendo de antemão que os donos dos negócios estão a ganhar rios de dinheiro, que não pagam impostos, que estão a usar a nossa segurança social e que estão a monte, não são tocados. E, portanto, o que é que nós temos aqui? Um Ministério Público, pelos vistos, continua a não se interessar. Eu gostava de ter aqui o Sr. Rana para lhe perguntar se o Ministério Público já lhe telefonou a pedir esclarecimentos sobre aquilo que ele disse aqui, sabe que isto é branqueamento de capitais. Provavelmente ninguém no Ministério Público se lembrou ainda de ligar, mas também não vejo por parte do aparelho de Estado, nomeadamente do aparelho judiciário, qualquer interesse na resolução desta questão. E eu volto a dizer, aquilo que nós estávamos a dizer aqui, amanhã se explode uma bilha de gás e morrem 100 ou 150 pessoas, vamos pôr as mãos na cabeça, justo que temos de fazer alguma coisa. Mas até lá, o que é que fazemos? Não fazemos nada. Mas eu pergunto agora aos governantes, Zé Pedro, deixa-me perguntar, mas para mim, morrerem 150 cidadãos do Bangladesh é tão grave como morrerem 150 portugueses. São seres humanos. Mas porquê é que não há interesse? É por serem cidadãos do Bangladesh e depois vêm dizer o quê? Quem aponta estes factos é xenófobo? É racista? Eu estou preocupado com a saúde, com a segurança destas pessoas, que ninguém se interessa. Zé Pedro, eu tenho que dizer isto e peço desculpa. Vamos pôr os pontos nos is. O atual inspetor-geral da ASAI é uma voz silenciada perante aquilo que é o desmantelamento da estrutura a que preside. A ASAI, neste momento, está em degradação progressiva e provavelmente nos próximos 10 anos vai ser reduzida a uma insignificância tal que vai desaparecer. Aconteceu o mesmo com o CEF. E eu pergunto,
Se este governo atual, os próximos governos, não tomarem medidas sérias e honestas relativamente a isto, vamos ter o caos neste país. Vamos dar também voz, uma vez mais, a Diogo Moura, vereador da Câmara de Lisboa. O Sr. vereador dizia na reportagem também que abrem todos os dias dezenas de negócios em Lisboa. E falava também dessa dificuldade que é o licenciamento zero. De que forma é que a autarquia fica limitada por causa desta lei? Bem, anteriormente, sempre que abria um estabelecimento na cidade de Lisboa e em qualquer cidade, era a Câmara que fazia esse mesmo licenciamento. Portanto, podia logo, a priori, no início do processo, verificar se estavam cumpridos todos os requisitos legais, nomeadamente estes que estão aqui em causa, que são as condições higiênico-sanitárias. Portanto, isso era verificado logo ao início do processo. O que acontece hoje em dia é que o negócio, como dizia na reportagem, nós temos um negócio de calçado que no mesmo dia pode mudar para restaurante, não é? E, portanto, as condições de funcionamento de um restaurante, também com as condições higiênico-sanitárias, são totalmente diferentes. A Câmara Municipal de Lisboa recebe a mera comunicação prévia, quando a recebe, porque há aqui muitos casos ilegais, e portanto não tem essa informação de que abriu um restaurante naquele estabelecimento comercial, naquela superfície, e portanto a Câmara só pode reagir de forma passiva reativa, portanto posteriormente à abertura daquele espaço. Obviamente com o volume de estabelecimentos que abrem todos os dias, que são às dezenas, falo do caso da cidade de Lisboa, é complicado acompanhar no mesmo ritmo, do ponto de vista da fiscalização e do ponto de vista do urbanismo, estas mesmas aberturas de espaços. E já tiveram esses contactos com o Governo, de forma a pressionar para que... Tivemos, aliás, o Presidente da Câmara, Carlos Moedas, já o disse publicamente que defende o fim do licenciamento zero. Para nós podemos, nomeadamente, e quando se falou das horas de conveniência, nós podemos, nomeadamente no centro histórico, podemos definir áreas específicas onde podemos definir quais são os usos para termos o que é chamado o mix comercial e podemos fazer o urbanismo comercial. Eu tive a oportunidade de há 2 meses reunir com o Ministério da Economia para informar, por um lado, aquilo que é o impacto do licenciamento zero em Lisboa. Teve as suas mais-valias na altura da crise financeira internacional, mas como qualquer lei, qualquer país e qualquer atividade económica, ela é dinâmica e, portanto, as leis têm que se ir adaptando àquilo que são as necessidades e as formas de intervenção têm que ser mais céleres. E, portanto, já tive esse contacto com o Ministério da Economia há 2 meses numa reunião. Dei nota também daquilo que vamos conhecendo, e esta reportagem e a anterior são bastante claras, identificativas daquilo que está a acontecer e que o Pedro Proença falava um pouco. Há aqui, se calhar, tráfico de seres humanos. Há pessoas que vivem aqui em Portugal e nós não queremos isso de forma indigna e, portanto, temos de tratar as pessoas com toda a dignidade que elas merecem, independentemente da sua nacionalidade, da sua origem. Agora, nós tivemos aqui um problema de imigração em 2017, quando se deixou de ser obrigatório entrar em Portugal com um contrato de trabalho e para isso, ou melhor, para ter um visto de trabalho, era preciso ter um contrato de vida de trabalho. Portanto, foi vendido fora de Portugal, para muitos países, incluindo o Bangladesh, que Portugal era um paraíso e, portanto, as pessoas podiam entrar ou para se fixar aqui sem haver qualquer tipo de regras e depois para passarem para outros países, porque Portugal, e em particular Lisboa e o Porto, eram portas de entrada. Piorou em 2019, quando o governo António Costa decidiu, no meu entender, regularizar todas as pessoas em situação irregular, portanto, não foi verificadas as condições mínimas, portanto, foi um problema. Até regularizaram criminosos. Pronto. Um cadastro. Não tenho conhecimento direto, portanto não queria pronunciar. E depois, a Constituição do CEF, eu acho que foi a última espetada, foi a espetada final nesta situação que hoje é crítica. O Governo no ano passado, penso que em abril ou junho, agora não me lembro ao certo, apresentou um novo programa de imigração, está a fazer aquilo que lhe compete. Agora, esta situação também não se resolve, já não se resolve com o Governo só em 11 meses. E depois não se resolve em poucos meses um problema que tem praticamente quase uma década. Quase uma década. E, portanto, isto é um problema, é uma bomba. Para nós preocupa-nos imenso, primeiro do ponto de vista, e enquanto vereador da Economia, também representante da Câmara Municipal de Lisboa, preocupa-me porque há um sentimento de impunidade perante aqueles comerciantes e empresários que cumprem tudo. E aqui não estou a falar se são portugueses ou não são portugueses. Empresários em Lisboa que cumprem as regras todas e depois vêm estas situações pelas quais têm alguma compaixão, porque há pessoas aqui que são exploradas, há aqui questões de falta de dignidade humana, mas depois há aqui negócios que continuam completamente ilegais, sabendo as condições em questão, a perigosidade para a proteção pública e para a saúde pública e que não são encerrados. Muito bem. Então, Pedro Proença, nós estamos a falar concretamente de restaurantes em Lisboa, mas estas situações nós já sabemos que não acontecem só em Lisboa. É preciso também que os políticos saiam desta bolha de Lisboa para perceberem o que é que está a acontecer noutros pontos do país e, se calhar, tirarem algumas conclusões daqueles que foram os resultados eleitorais, das pessoas que estão a sofrer na pele com o que está a acontecer. Claro que sim, quer dizer, a ideia com que eu fiquei nos últimos 10 anos, e eu ando no terreno e, portanto, faço a minha vida nos tribunais e lido com questões de segurança todos os dias, é que nos últimos 10 anos o poder político viveu numa espécie de realidade virtual, numa espécie de bolha distante daquilo que é a realidade deste país. Mais do que isso,
Eu acho que grande parte dos políticos neste país, sobretudo nos últimos 10 anos, tratou os portugueses como parvos. E ficam muito admirados quando, de repente, os portugueses despertam ou dão alguma atenção aos discursos populistas e demagógicos de certos partidos. Quando foi esta cultura de bandalheira, que eu referi há pouco, foi esta cultura de bandalheira que foi implementada nesse país, fez as pessoas olharem para os discursos populistas. Os principais culpados das pessoas votarem nos partidos ditos populistas é precisamente deste tipo de políticas. E não tenho dúvida nenhuma em dizer isto, que realmente nos últimos 10 anos neste país foi tudo tratado de uma forma que eu quase me apetece dizer, eu diria leviana, mas foi tratado de uma forma quase ofensiva, não só para os portugueses, mas sobretudo para aqueles que vêm para Portugal trabalhar. Eu teria vergonha, eu se fosse imigrante em Portugal, sem capacidade reivindicativa, eu não queria estar cá mais tempo. Porque, de facto, aquilo o que nós oferecemos a estas pessoas foram presentes envenenados, Zé Pedro. E, portanto, à partida, quem tem culpa nesta situação é, obviamente, o poder político que delineou as regras do jogo. Mas deixa-me só tocar mais uma vez neste ponto. E eu tenho que dizer isto. As inspeções gerais foram sendo objeto de reestruturações nos últimos 15, 20 anos. E falávamos há bocado em off naquilo que era a planificação ou a ideia estratégica para as inspeções em Portugal. Neste momento, as inspeções em Portugal, seja a que nível for, estão completamente paralisadas, Zé Pedro. Não há inspeções. E digo isto com toda a franqueza. Qualquer inspetor-geral, eu espero que este governo mude esse paradigma, mas qualquer inspetor-geral que queira efetivamente trabalhar, que queira efetivamente com uma postura séria, inspecionar a sério, como se fazia antigamente, corre o risco, eu espero que este governo mude este paradigma, corre o risco de ser afastado. Portanto, estas pessoas o que é que fazem? Estão sentadinhas no seu posto, caladinhas, quanto mais despercebidas passarem, melhor. Se ousarem reivindicar mais meios e mais recursos materiais, são obviamente perseguidas e com isto, Zé Pedro, vai-se instalando o caos. Eu queria ouvir aqui ainda António Nunes, porque há pouco o Dr. Pedro Proença dizia, perante os números que a Ana Leal também apresentou, que estamos a assistir ao desmantelamento da ASAI. Pela sua experiência que tem, a forma como funcionava a ASAI e a forma como está a funcionar agora, é também essa observação que faz? Eu diria que há um desinvestimento total na ASAI. Eu queria aqui realçar duas situações. Quer o inspetor-geral que atualmente está na ASAI tem competência técnica para dirigir a inspeção. Mesmo a terminar. E os inspectores da ASAI têm altíssima capacidade técnica para desempenhar as suas funções. Se não o fazem, é porque têm limitações de outra ordem, não é limitações técnicas. Portanto, a ASAI limitações políticas? Eventualmente têm indicações para não o fazerem, para situações como estas que darão sempre a primeira página de um jornal e muitas vezes nós sabemos que não é oportuno em determinadas circunstâncias fazê-lo. Eu nunca senti isso, nunca aceitei isso, mas cada pessoa é como cada qual. Agora digo que há capacidade técnica inspectiva, o inspetor-geral atual tem capacidade para o fazer e a legislação não precisa de mudar para a ASAI atuar. Só querer. Meus senhores, muito obrigado pela presença no debate desta noite. Veja ou reveja agora a investigação Repórter Sábado desta noite.